A gente recebe no Arena o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que também foi ministro-chefe da comunicação no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e participou da transição do atual governo. Antes de tudo, prefeito, obrigado pela participação aqui no CNN Arena. Prazer falar com o senhor, antes de tudo. O senhor me escuta bem? Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, com todas as convidadas que estão aí com você no estúdio também. E, claro, com o público que nos acompanha. Como é que anda, prefeito, em relação a esse encontro de amanhã? É evidente que a esquerda ela tem que começar a pensar nas eleições de 2024. Aí muita gente, né, prefeito, pensa assim, ora, pensar a partir de agora está muito distante. Não, mas não funciona assim. Tem que ter estratégia, tanto da esquerda quanto da direita. E os dois lados estão se movimentando, não é isso? Eu acho que é mais que isso, né, Leandro? Eu penso que o Brasil vive um momento de muita polarização política ainda. Penso que nós vamos demorar ainda um bom período para que essa polarização se desfaça. Eu penso que as eleições de 24, elas tendem a reproduzir essa polarização que o Brasil vivencia. E eu tenho defendido que o Partido dos Trabalhadores, não só eu, penso que outras lideranças também defendem o mesmo, que nós possamos trabalhar para que essa polarização comece a ser desfeita. Então, eu penso que é hora de nós construirmos um campo democrático, um campo mais amplo que o Partido dos Trabalhadores, inclusive mais amplo que a própria esquerda, né, e que possamos recuperar valores importantes da nossa democracia, né? Penso que é importante nós recuperarmos políticas públicas para que a gente possa combater, né, esse período de desmantelamento das políticas públicas que o Brasil vivenciou, né, onde nós desorganizamos tudo aquilo que havia sido organizado após décadas, não só de trabalho de um partido ou de outro partido, mas trabalho de governos, né, para que nós tivéssemos políticas públicas instituídas da perspectiva de combater a desigualdade, de fazer com que o Brasil seja um país que ofereça igualdade de oportunidades, para que a gente possa romper com o preconceito, com a discriminação. Enfim, eu penso que é momento, né, nós estamos vivendo um momento de reorganização dessas políticas públicas e penso que esse momento de reorganização tem que ser refletido também na construção de uma política de alianças em 2024 que consolide essa inspiração democrática do Brasil e principalmente essa inspiração de políticas públicas que sejam perenes na construção de um país com mais igualdade de oportunidades. Prefeito, vou fazer uma pergunta difícil agora. Já há nomes definidos, eu vou citar aqui duas cidades. A questão de São Paulo, né, o apoio do PT ao PSOL, no nome de Guilherme Boulos, e também no Recife. É um pouco difícil a minha pergunta agora, que eu sei que essa discussão de amanhã vai ser uma das primeiras, né, do encontro do partido. Olha, em Recife eu não tenho condições de opinar. Em São Paulo eu tenho condições de opinar. Eu penso que em política nós temos que cumprir, né, acordos que se façam da perspectiva de alianças, né? Nós vivenciamos no ano de 2022 um momento difícil da história brasileira, e nós tivemos, né, um acordo de médio e longo prazo que foi feito com o PSOL do Guilherme Boulos. Esse acordo pressupôs que ele retirasse a sua candidatura em 2022 ao governo de São Paulo. Inclusive, o Guilherme Boulos foi uma das primeiras lideranças a declarar apoio ao presidente Lula. Portanto, ele fez um gesto importante no momento difícil da vida política nacional. A minha opinião, não sei se é essa a opinião que vai prevalecer no partido, mas a minha opinião é que nós devemos respeitar esse acordo que foi feito e, na minha opinião, a candidatura aqui em São Paulo é do Guilherme Boulos. Ou seja, o PT defende isso, porque... Não, eu defendo. Eu não sei se essa será a posição do partido. Eu estou refletindo aqui a minha opinião. Eu lhe perguntei porque há alas do partido que discordam, né, em relação a isso. E há outros pontos também, há uma outra ala que defende o nome dele, a prefeitura aqui de São Paulo, não é isso? Exato, exatamente isso. Eu penso que o partido tem que debater, mas a minha opinião é que
aquilo que foi feito em 22, repito, foi um momento importante da vida política nacional, onde o apoio do Guilherme Boulos, a candidatura do presidente Lula foi importante e também o apoio do Guilherme Boulos à candidatura, né, do Fernando Haddad ao governo de São Paulo também foi importante. Então, eu penso que agora também é importante que o partido ratifique a ele o apoio à sua candidatura para as eleições de 24. Você acha que pode ter dificuldade, prefeito, em relação a esse apoio da legenda? Acredito que não, se nós formos respeitar, né, aquilo que se constrói na política, porque nós não podemos reforçar uma prática que a política você faz acordos momentâneos, né? Você dialoga por interesses momentâneos, isso é ruim. Eu penso que na política você fortalece os partidos, que nós temos pouca tradição partidária no Brasil, tanto é que infelizmente se vive uma cultura no partido que as pessoas, no país, que as pessoas trocam de partido como trocam de roupa, né? Cada hora estão num partido, o eleitor não sabe o que cada um pensa, as pessoas não sabem, né? O eleitor, a sociedade não sabe o que cada liderança defende, porque a cada hora se está num partido. Eu penso que as democracias, elas se consolidam com partidos fortes, né? Com programas partidários fortes, quando a sociedade consegue reconhecer o que o partido pensa, o que ele defende e, por consequência, o que as suas lideranças também estejam defendendo. Então, eu penso que nós vivenciamos no ano passado, repito, um momento difícil da vida política nacional, inclusive, né, na minha concepção, né, se juntou forças para que uma aventura autoritária, uma aventura fascista fosse derrotada no Brasil, né, e nós, nessa articulação, nessa consolidação de forças, construímos uma aliança com o PSOL do Guilherme Boulos. Eu penso que isso é fazer política grande, isso é pensar política de médio e longo prazo. E eu defendo que o Partido dos Trabalhadores ratifique, nesse momento, o seu apoio ao Guilherme Boulos. Ok. Nós conversamos com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, a quem eu agradeço pela entrevista, a atenção aqui na CNN. Obrigado, prazer falar com o senhor. Prazer é meu, um grande abraço a você e aos assinantes que nos acompanham. Obrigado.